Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 10 de março de 2023. E o tema que estudamos durante a semana foi o tema Retribuindo, da lição de número 10. Hoje faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana. Você, claro que com certeza, se deu por conta de que o nosso tema da semana trabalhou a ideia de que nós precisamos viver com responsabilidade, mas ao mesmo tempo precisamos nos preparar para o momento em que a morte poderá chegar. Nós estamos nos preparando para poder subir com Cristo em vida para as mansões eternas. Mas se por acaso isso não acontecer, nós teremos que envelhecer, teremos inclusive que deixar um legado para as próximas gerações. E a nossa responsabilidade diante de Deus é de deixar um legado em termos de espiritualidade, uma nova geração comprometida com a evangelização, comprometida com a causa de Deus, mas ao mesmo tempo uma nova geração que tenha recursos para continuar desenvolvendo um trabalho de parceria com Deus dentro do seu reino, que talvez eles não consigam ter se não tiverem embasamento dessa mesma geração. Qual é o tipo de testamento, qual é o tipo de legado que vamos deixar para as novas gerações? Essa é uma das perguntas mais importantes que apareceram dentro do nosso guia de estudos nessa semana. Existem alguns textos que apareceram dentro do nosso guia de estudos e ao mesmo tempo no auxiliar do professor que eu gostaria de compartilhar com você. Antes disso, entretanto, em 2 Reis capítulo 19, verso 25, nós descobrimos que o Senhor Deus é um Deus de planejamento. Ele é apresentado aqui nesse versículo como um Deus que planeja ações desde os tempos antigos. Deus ele se planeja para poder fazer com que as coisas aconteçam. O plano da redenção, por exemplo, ele não foi estabelecido no momento que o pecado chegou. Quando o pecado chegou, o que Deus fez foi desengavetar o plano da redenção que tinha sido feito antes da fundação do mundo. Você percebe que Deus é um Deus que se planeja. Deus é um Deus que se organiza, é um Deus que administra também as coisas. E somos chamados para poder viver também da mesma forma. Uma das perguntas que aparecem aqui no nosso guia de estudos é: por que é importante planejar e fazer arranjos com antecedência, especialmente no que diz respeito à questão das posses e do legado que vamos deixar às próximas gerações? Para que estejamos prontos para poder deixar as coisas que aqui estão e ao mesmo tempo esse legado a qualquer momento, a qualquer hora, sem qualquer tipo de preocupação. Será que isso realmente é importante? Nós não sabemos qual será o nosso futuro. Por isso a Bíblia vai trabalhar a ideia de que o único tempo que nos pertence é o tempo que se chama agora. Eu tenho esse momento. Não sei se teria o próximo. Mas a grande questão é, se hoje esse for meu último momento, o que será das novas gerações ou que legado deixarei eu para as novas gerações? Essas são perguntas que devem fazer com que nós paremos para podermos pensar. Há um texto que aparece no livro Conselho sobre Mordomia, na página 219, que diz o seguinte: muitos manifestam uma delicadeza descabida sobre esse assunto, o assunto de fazer um testamento ou de se preocupar com o testamento. Entretanto, esse é um dever tão sagrado como pregar o evangelho para a salvação de pessoas. Ela está trabalhando aqui a ideia de que se preparar para o tempo da terceira idade, e não apenas isso, preparar-se para o fim da vida. Nós devemos estar prontos como quem vai viver a eternidade com Cristo Jesus. Devemos estar prontos para podermos ser transladados dessa vida sem ver a morte. Mas devemos também estar preparados para aquilo que poderá acontecer, e se formos ceifados pela morte, qual será a nossa história? Como aqueles que ficam, os filhos, os amigos, os familiares, terão que lidar com a herança que deixaremos. Eu estou falando aqui de herança em todos os sentidos. Estou falando da herança material, sim. Quantas são as famílias que acabam se desestruturando completamente por brigas que acabam acontecendo na hora da partilha dos bens? Situações que poderiam ser perfeitamente resolvidas se as pessoas tivessem se programado para isso, tivessem deixado um testamento. Ah, mas eu não acho que isso seja importante. Bom, talvez quando você pensa apenas naquilo que é o teu bem-estar, sem se preocupar com o que vai acontecer depois, talvez você não dê espaço. Mas Ellen White aqui está dizendo que existe tanta religião e tanta religiosidade
em pregar o evangelho, como também em fazer um testamento. E é claro, usando todos os princípios que nós trabalhamos durante essa semana. E ao mesmo tempo, uma preocupação em relação àquilo que são os valores que nós vamos deixar para os nossos filhos e para as gerações futuras. Portanto, há uma necessidade de preparação. Veja, também no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 222, o que Ellen White diz. Devem colocar em ordem sua propriedade de tal maneira que a possam deixar a qualquer tempo, a qualquer momento. A senhora White está dizendo aqui que a nossa vida, as nossas posses, aquilo que é importante para nós, e quando falamos aqui de bens, estamos falando de tudo. Estamos falando de bens materiais, mas também de bens espirituais. Nós devemos estar preparados para deixar essa vida, para ter a última batida de coração ou a última respiração a qualquer momento, vivendo esse dia como se fosse o último, mas estar preparado também para não deixar um problema para as gerações futuras. E ainda um texto também do livro Conselhos sobre Mordomia, na página 221, em que ela diz assim: legados deixados somente na morte são uma miserável compensação da beneficência que se deveria praticar na vida. Os servos de Deus devem dispor de seus bens todos os dias, em boas obras e ofertas generosas ao Senhor. Esse foi um princípio que a gente bateu muito forte durante essa semana. Existem pessoas que dizem, não, no dia que eu morrer, aí depois que eu me for, as pessoas podem fazer o que quiserem com as minhas coisas, com os meus bens. Aí eu vou ser fiel a Deus, vou devolver a parte que lhe pertence. Não, nós somos chamados para poder viver uma vida, uma existência de parceria com Deus, fazendo de Deus o seu sócio, fazendo dele aquele que vai estar ao seu lado, que vai lhe apoiar em todos os momentos. É, portanto, numa perspectiva como essa que nós temos que pensar e viver. Viver como gente que está esperando Jesus Cristo para hoje, mas ao mesmo tempo gente que está preparada para esperar mais quanto tempo for necessário. E que se nós formos chamados a depor nossa bandeira, que as nossas coisas estejam em ordem diante do Senhor, sem qualquer tipo de problema com as novas gerações, sabendo que fizemos a nossa parte por eles. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que Ele nos ajudasse a viver esses princípios. E ao mesmo tempo, não podemos esquecer do nosso grupo de oração que temos colocado ali no chat. Eu tenho estado muito feliz percebendo que a cada dia o número de mensagens acaba se modificando, se multiplicando dentro do nosso chat. Eu tenho estado muito, mas muito satisfeito mesmo percebendo o movimento de oração uns pelos outros. Uma frase que tem se repetido muito dentro do nosso canal é: fulano, estou orando por você, orando pelo fulano de tal, orando por essas causas. Quando oramos uns pelos outros, meus queridos, nós somos os primeiros a ser abençoados também. E eu te desafio a escolher pelo menos 5 pessoas pelas quais, que colocaram aí os seus pedidos no chat, pelas quais você vai orar. E não apenas orar por elas, mas avisar para essas pessoas que você está orando. Eu fiquei muito tocado com algumas pessoas de lugares bem distantes, aonde eu nunca consegui chegar, que me mandaram mensagem dizendo: estou orando por você, pastor. Gente desde o norte do Brasil, de Manaus, gente do Amazonas, gente do Acre, Rondônia, gente lá do Rio Grande do Sul, gente do Paraná, gente de Brasília, gente de Goiás, gente de Pernambuco, gente do Ceará, pessoas que estão até mesmo lá na Sibéria. É maravilhoso saber que tem gente que está orando por nós. E eu quero aqui separar as 5 pessoas pelas quais eu estou orando nesse dia. Eu quero compartilhar com você. A primeira pessoa é a Silvana Cabral. Ela pede pela sua mãe, a Jonice Guedes. Ela tem sentido muitas dores no quadril e os médicos não conseguem descobrir a razão pela qual essas dores a incomodam tanto. E ela crê que Deus é o médico dos médicos. Vamos orar aqui então pela irmã Jonice e ao mesmo tempo aí por esse pedido da Silvana. A irmã Lourdes Cardoso, ela está pedindo de forma incessante que oremos pelo seu esposo, que ainda não se entregou a Cristo Jesus, mas ela crê que o Espírito de Deus pode tocar no coração dele. Vamos orar então pelo esposo da irmã Lourdes. Nós vamos orar também pela Márcia Santiago. A Márcia, na verdade, ela está agradecendo pelo marido. O marido estava desempregado já há um bom tempo,
mas eles fizeram um plano com Deus. Durante os 10 dias de oração, eles decidiram que iriam clamar, colocaram aqui no chat também os pedidos, e no 8º dia de oração o Senhor Deus interviu e ele está empregado, graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Veja, quando nós oramos uns pelos outros, nós vemos os milagres de Deus. Isso é maravilhoso. A Rojane do Carmo, ela pede para orarmos pelos filhos, para que eles voltem a Jesus. Aliás, pelas filhas, mas ela também pede para que orem por ela, porque ela também está afastada. Eu quero aproveitar e dizer aí para a irmã Rojane do Carmo: irmã Rojane, suas férias acabaram. Esse é o tempo de voltar para Jesus. Ele está te chamando para se preparar para o encontro com Ele. E ainda temos aqui a Carlene Carneiro. Ela pede pelo Antônio Carneiro, que fez um transplante de rim agora há poucos dias. E ela pede para que Deus possa colocar ali a mão para a recuperação seja realmente boa. Eu quero orar por esses temas e te convido a unir-se a mim deles. Muito obrigado, Senhor Deus, porque percebemos a tua mão poderosa agindo na nossa vida. Aprendemos na nossa lição da Escola Sabatina que devemos nos preparar para viver essa vida como se esse fosse o último dia, mas ao mesmo tempo preparados para poder viver até a eternidade ao lado do Senhor. Dê-nos sabedoria para podermos colocar em prática esses princípios. Coloque também esses pedidos, Pai, os 5 que aqui mencionei, e ao mesmo tempo todos os demais que foram colocados no nosso chat, acreditando que o Senhor pode intervir, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição, e você?